Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso. Nessa aula em que, então, nós vamos fazer um suporte de batons, juntamente com um suporte de pincéis, tá? Aqui nós vamos fazer uma bandeja, né, de maquiagem. Nós vamos estar pesando aqui a resina. Primeiramente, para mim descobrir o tanto de resina que eu vou precisar, eu fiz aquele mesmo esquema que eu já mostrei para vocês lá no começo da aula. Preenchi o copinho, joguei a água aqui dentro, pesei o copinho novamente para descobrir o tanto de resina, tá? Aproximadamente, né, como eu já falei nas outras aulas, é um valor aproximado, tá? Aqui então no total nós vamos estar utilizando um total de 124,5 de resina com 56,6 de endurecedor, tá? Nós vamos estar utilizando aqui a pigmentação, vamos usar um azul translúcido, tá? Para dar uma corzinha na nossa bandeja, tá? Vamos aqui então jogar primeiramente a resina, vamos pesar aqui primeiramente a resina. E logo em seguida estaremos pesando aqui o endurecedor. Lembrando sempre de você pesar com bastante precisão, com uma balancinha de precisão para que a mistura fique 100% certinha, tá? Porque a mistura, quando é uma proporção grande, você tem uma margenzinha de erro pequena, de 2, 3 graminhas, não faz tanta diferença. Agora, numa quantidade menor como esta, você precisa pesar perfeitamente, tá? Aqui vamos fazer a mistura então por aproximadamente aí uns 3 minutos, tá? Lembrando de mexer muito bem, raspando na lateralzinha do copo, raspando no fundo do copo, fazendo bem a mistura, tá? Para não ter problema na hora de você desmoldar a sua peça e acabar aí danificando ela, tá? Aqui então vamos estar colocando o pigmento azul translúcido lá da Razin. É um azul metalizado, tá? Aqui eu vou colocar pouquinho, vou colocar aqui aproximadamente umas 2 colherzinhas só. Vamos mexer aqui bem. Estaremos colocando aqui também umas estrelinhas, tá? Para dar um charmezinho na peça, não ficar só aquele azul, né? Vamos colocar essas estrelinhas aqui. Vamos misturar bem para ele ficar as estrelinhas bem misturadas na resina, tá? E daí vamos partir aqui para a aplicação nos nossos moldes, tá? Vamos mexer bem para a mistura ficar 100%, para não termos problemas na hora de você desmoldar a sua peça, tá? Lembrando que você vai colocando, como aqui os moldezinhos são bem fundos, né? Você vai colocando aos pouquinhos. Olha que lindo que ficou a coloração, ficou um azul muito bonito, tá? Você pode ver aí, ó, as estrelinhas, ela deu um charme na cor da resina. Então, não ficou só aquele azul translúcido, né? Ele tem as estrelinhas no meio que deu um brilho, deu um charme ali na nossa resina e vai ficar muito bonito na nossa peça, tá? Agora, então, vamos fazer a aplicação, colocando aqui nos nossos moldes com bastante cuidado, tá? E vamos aqui colocar no nosso molde. Eu vou colocar em cima para deixar ele ir escorrendo nas laterais para que ele preencha bem o nosso molde e não tenha perigo de ficar bolhas lá dentro, tá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui. Vamos preenchendo aos poucos, colocando aos pouquinhos, que ele vai se autonivelando e vai preenchendo todo o nosso molde, tá? Aqui já estou vendo que vai faltar resina, tá? Como eu comentei, esse valor, ele é um valor aproximado, tá? Então, acabou faltando aqui um pouco de resina, vamos ter que fazer uma nova mistura, porque não foi o suficiente aqui, tá? Aqui vamos estar fazendo uma nova mistura. Eu vou cortar aqui na aula, né? Eu não vou mostrar fazer a mistura, eu vou cortar aqui para não ficar muito chato, tá? Eu vou só passar o maçarico primeiro, para estourar já as bolinhas que já estão aqui por cima. E daí depois a gente faz uma nova camadinha ali por cima, para preencher toda esse molde que a gente tem ali, tá? Agora vamos fazer a mistura. Aqui eu já tenho a mistura pronta, então. Vamos preencher aqui. Aqui eu fiz um total de 30 gramas de resina,
com mais 13,5 de endurecedor, tá? Então, ficou o total da mistura agora ficou de 43,5. Então, vamos preencher bem, jogar bem, até que você veja que o seu molde fique levemente abauluado, assim, né? Esse molde aqui, na verdade, como você vai utilizar ele, colocando ele na bandeja, você não precisa encher ele bem, né? Você pode colocar assim que você vê, não, aqui tá uma medida certa. Porque como você vai colar depois ele lá na bandeja juntamente com a resina, então não tem problema nenhum se ele ficar uma rebarbazinha pequenininha, tá? Porque ele vai encaixar lá no nosso molde depois, então vai ficar perfeito, tá? Depois você vai acompanhar aí mais no final da aula, que eu vou fixar ele numa bandeja, tá? Juntamente com a resina. Passar o maçarico bem passadinho, para que estoure todas as bolinhas que ficou aqui em cima. E agora vamos aguardar o tempo de secagem para desmoldar essa peça e a gente está colocando lá na nossa bandeja, tá? Aqui então já está seco, nós vamos estar fazendo o desmoldamento das nossas peças, sempre com bastante cuidado, principalmente aqui que o nosso molde, esse molde ele tem bastante buraquinhos, né? Então você tem que ter bastante cuidado na hora de você desmoldar, para não ter problema, às vezes, de acabar rasgando o seu molde, arrebentando o seu molde aí, tá? Eu acelerei aqui o vídeo, justamente porque é um pouquinho demorado, tá? Então, você vai tirando com cuidado, vai puxando, vai ajeitando. Se precisar, você pode tá colocando aí um pouquinho de água, porém, a resina, ela tem que estar na sua cura total se você for colocar água, tá? Porque dependendo da resina que você for utilizar, se ela não estiver na sua cura total, vai acabar criando um blush aí, tá? Ó, aí está pronto, perfeita a peça, olha que linda que ela ficou, gente. Ó, e o molde está perfeito para fazer outras peças. Agora vamos desmoldar então o nosso suporte de pincel, tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo também, porque senão vai ficar meio chato ali, ele é um pouquinho demorado para estar tirando. Ó, ele desmolda perfeitamente, olha só. Sempre com bastante cuidado, ó. Tá perfeito a nossa peça. Olha que lindo que ele ficou. Vai ficar muito lindo na nossa bandeja. Aqui, então, estamos com as peças prontas. Vamos, então, jogar a camadinha na nossa bandeja. Essa é a bandeja que eu estarei utilizando. Porém, eu iria utilizar apenas essas duas peças. Mas chegou um novo molde que eu decidi acrescentar aqui, que é esse molde de coração, que eu vou utilizar ele para colocar aquelas esponjinhas, né? As esponjinhas de maquiagem. Então, vai ficar muito bonito, tá? Vamos, então, estar fazendo aqui a mistura. Nós vamos precisar aqui um total de 300 gramas de resina, juntamente com 135 de endurecedor. Nós estaremos aqui utilizando a resina da Resiquale, tá? É uma resina muito boa. Vamos estar utilizando aqui ela, vamos pesar a resina com bastante precisão, com bastante cuidado. Sempre lembrando, pessoal, de usar a balancinha de precisão, cuidado na hora de você fazer a mistura. Tenha um pouquinho de paciência nesse momento, tá? Porque você não pode errar a proporção, tá? Ela tem que ficar sempre bem certinha. Aqui, você quer usar 300 gramas de resina e passou um pouquinho, na parte da resina você pode retirar um pouquinho, porém, se passar ali a parte do endurecedor, não tem como você voltar atrás, né? Aqui, então, vamos aplicar 135 de endurecedor. Se passar um pouco, você vai ter que preencher com resina, tá? Para ficar na proporção correta. Então, sempre coloque com bastante cuidado. Não tenha pressa na hora de você despejar a sua resina e o seu endurecedor aqui, tá? Sempre com bastante cuidado para ficar na proporção correta. E às vezes você tem que dar meio que uma batidinha no seu recipiente para que a balança ela reconheça aquela quantidade que você colocou. Às vezes ela é uma quantidade muito pequena e ela não reconheceu. Então, cuidado sempre na hora que você está colocando ali a resina e o endurecedor, tá? Aqui vamos misturar bem. Aqui eu tenho uma parafusadeira e uma haste de batedeira que eu improvisei como um mexedor,
né, para fazer mecanicamente, já que é uma quantidade maior de resina, já que estamos misturando aqui 435 de mistura total. Então, é importante que a gente mexa muito bem, para que não tenha problemas aí na hora de você desmoldar a sua peça, tá? Aqui, então, vamos estar colocando o pigmento, lembrando de 5% em cima do valor da resina, então 5% em cima das 300 gramas de resina, né? Não em cima da mistura total dos 435. Vamos colocar aqui também um pouquinho das nossas estrelinhas, né? Vamos estar colocando aqui e vamos fazer a mistura com uma espátula. Aqui vamos estar mexendo um pouquinho com a parafusadeira para ficar um pouquinho melhor a nossa mistura. E vamos então fazer a aplicação aqui. Aqui então estamos com o nosso molde aqui, vamos jogar primeiramente aqui um pouco de resina na nossa bandeja, já que o volume é um volume muito grande. Vamos primeiramente jogar aqui na nossa bandeja, deixar ela se autonivelar e depois a gente joga dentro do nosso coração ali, tá? Aqui vamos colocar sobre o meio do molde, né? Que tinha uma pequena sujeirinha, vamos remover. Vamos colocar com bastante cuidado. Eu joguei um pouquinho, deixei ela se autonivelar. Vamos colocar mais um pouquinho aqui na nossa bandeja. Vou jogar mais uma camadinha aqui de resina. Vou jogar até ela se autonivelar, preencher bem esse molde. E vamos colocar mais um pouquinho de resina. Ó, agora vamos passar bem o maçarico nas pontinhas, cuidando para não encostar na lateral do molde, para não acontecer de danificar o nosso molde aí, tá? Vamos passar bem passadinho, vai estourar as bolinhas e vamos aguardar aí o tempo de secagem, tá? Aqui então o nosso molde já está seco, vamos primeiramente estar desmoldando aqui o nosso coração, né, o nosso molde de coração. Olha que lindo que ele ficou perfeito. Ele tem um detalhe dos lados, fica muito bonito. Aqui a gente vai desmoldar, a gente vai colocar aqui sem desmoldar a nossa bandeja, né? Porque a gente precisa que não caia fora a resina. Como nós vamos jogar uma camadinha aqui para finalizar a nossa peça. Vamos posicionar primeiramente aqui. Primeiro, antes de você jogar a resina, você tem que posicionar as suas peças para você ver aonde você vai colocar cada peça. Para depois que você tiver com a resina colocada, você posicionar as peças já no lugar certo. Você vai, troca de lugar, coloca aqui, coloca ali, vê aonde você acha melhor para você estar colocando e colando as suas peças, tá? Vamos fazer então aqui a mistura. Nós vamos usar aqui um total de 100 gramas de resina para 45 gramas de endurecedor. Aqui, como vocês viram, ficou perfeito o nosso molde, já dá para vocês fazer uma outra peça. Aqui, então, vamos jogar a mistura. Vamos fazer a mistura aqui, jogando primeiramente a resina. Você pode ver que a resina ela é bem grossa. Vamos botar com bastante cuidado, para que não ultrapasse a quantidade desejada. Se passar um pouquinho, retira, para não ter desperdício de resina, tá? Aqui, nesse caso, você pode retirar e deixar ela na proporção correta. Porém, se for o endurecedor que você botou demais, não tem como você retirar. Então, você vai ter que acrescentar a resina, tá? Aqui, então, vamos fazer... como passou um pouquinho, ó, eu vou ter que acrescentar mais um pouquinho de resina, tá? Porque passou um pouquinho de endurecedor. Vamos fazer aqui a mistura mecanicamente, porque ela é uma resina bem grossa, então a gente precisa que ela fique bem misturada, tá? Porque se ela não estiver bem misturadinha, vai dar problema na sua peça e você vai ter às vezes uma peça que não vai endurecer, vai ficar emborrachada, então você precisa misturar ela bem misturada para os dois componentes ficarem bem misturadinhos, tá?
que você mexe por aproximadamente uns 3 minutos. Aqui a nossa mistura já está pronta, porém você pode observar que a nossa resina, ela ficou parecendo um leite, né? Ela ficou branca, vamos dizer assim. Mas a resina, isso que aconteceu é porque ela é mais viscosa, né? Então ela é mais grossa, ela deu mais bolhas. Então quando você jogar a resina ali, não vai ter problema nenhum, ela vai estourar as bolinhas conforme você vai espalhando, você passa o maçarico, ela vai estourando as bolinhas, tá? Então não tem problema algum, ó. Você pode ver que quando a gente despeja ali a resina, ela ficou um leite, nem dá para ver a cor embaixo, tá? Mas você vai ver que a partir do momento que eu espalhar bem, passar o maçarico, literalmente ele vai sumir aí essas bolinhas, tá? Ó, você pode estar vendo aí, ó, conforme eu vou espalhando com o palitinho, vou ajudando com o palitinho, ela vai já se tornando transparente, ela vai estourando as bolinhas. Ó, você pode ver agora, passei o maçarico, ficou perfeito a peça, ó, já tá muito transparente. E agora a gente vai posicionar os nossos moldes aqui, as nossas peças. Sempre quando é uma peça como essa, você vai encostar uma parte primeiro e vai descendo ela devagarzinho. Sempre com bastante cuidado, porque se você chegar ali com ela reta e colocar em cima, ela vai criar uma bolha e essa bolha ela não vai sair, tá? Então vai acabar ficando ali aquela bolha embaixo da peça. Então aqui você vai posicionar a primeira parte de trás e vai trazendo para frente devagarzinho. E daí posicionou a peça toda. A mesma coisa com o molde do coração. Primeiro a parte de trás e vai trazendo devagarzinho, encostando ele aos poucos até encostar a ponta dele, tá? Sempre fazendo assim as suas peças quando você for posicionar. Mesma coisa com esse aqui, a parte de trás primeiro e depois você vai trazendo ele para frente, para não ficar bolhas. E a partir do momento que ele posicionou ali, você ajeita do jeito que você quer, com bastante cuidado, posiciona ele no local onde você quer. Ó, e vai ajeitando ela aqui, enquanto que ela tá assim, bem líquida, você pode estar mexendo nas peças e posicionando, tá? Quando ela tiver já um gel, você já não consegue mais mexer com as peças, tá? Aqui vamos passar um maçarico com bastante cuidado. Ó, bem passadinho, mas com muito cuidado, tá? E agora é aguardar o tempo de secagem para a gente desmoldar esta peça, tá? Aqui a nossa peça já está pronta. Nós vamos desmoldar ela, tá? Olha que linda que ela ficou. Sempre com bastante cuidado, vai tirando o moldezinho com cuidado. E olha que espetáculo que ficou a nossa peça. Olha que linda, que perfeição, muito brilho realmente. Ficou com bastante brilho. Não precisa dar lixamento e não precisa dar polimento, certo? Aguardo você então na próxima aula. I tried so hard.